Então, a partir de agora, eu vou falar da minha experiência com a espiritualidade. Para mim, o exercício de fé, o exercício de espiritualidade é uma grande travessia, principalmente quando eu falo da pandemia. Eu sempre fui internamente religiosa, eu vou chamar dessa forma, fui católica até os 16, com 16 anos engravido. Naquele momento, aquelas pessoas da religião católica não foram muito bacanas comigo, e eu estou falando das pessoas especificamente. Eu tinha um médico que me levou para o kardecismo, fiquei ali 14 anos no kardecismo, mas estudando religiões paralelamente, judaísmo, né, budismo não é considerado uma religião, mas enfim, uma filosofia, etc., o hinduísmo, ótimo. Com 30 anos eu começo a estudar religiões de matriz africana, conheço a Umbanda, entro na Umbanda e faço essa jornada também muito incentivada pela minha melhor amiga, que é uma sacerdotisa nessa religião. E aí eu começo, de fato, a estudar para me formar num lugar de liderança dentro da religião. Hoje eu faço parte de um grupo da USP que estuda laços afetivos, religião e psicanálise, muito nesse contexto de qual é o impacto que a religião tem na nossa vida. E aí eu estou misturando um pouco de religião e espiritualidade, porque muitas vezes é a religião que a gente conhece como expressão da espiritualidade, o que é, de fato, o meu caso. Então, para mim, eu enxergo como um time. Tem o time que a gente enxerga e tem o time que a gente não enxerga, eu especificamente porque eu não sou clarividente, né? Eu não enxergo mesmo. E peço pra não enxergar porque morro de medo. Ser macumbeiro com medo de espírito é novidade, né? Não é muita Parece um novidade, preto assim. velho aí, a gente faz o quê, né? A gente faz o quê? Eu só quero receber o recado, eu não quero ver. Então, tem um pouco desse lugar. Então, pra mim, é muito a certeza. E eu gosto sempre de dizer, com todo respeito às pessoas que abraçaram uma religião dogmática, então falando especificamente do protestantismo, os evangélicos, né, os católicos, os judeus, etc. Qualquer abordagem espiritual ou religiosa é uma escolha. A gente escolhe acreditar nesses papéis sagrados, a gente escolhe acreditar nas histórias e nos mitos, a gente escolhe acreditar em muitas coisas. Né? Então, eu escolho acreditar que tem algo maior e que não só tem algo maior, como eles devem saber o que eles estão fazendo. E aí, eu me entrego a serviço do alto. É assim que funciona dentro de mim. Então, basicamente, como é que funciona para mim? Uma sensação corporal de conforto ou desconforto, a intuição dos pensamentos que vêm a partir dos rezos que eu faço, dos rituais que eu faço e etc., e eu vou entendendo qual é o próximo passo. Então, a minha experiência é dessa forma. Então, mesmo diante de coisas que eu não entendo por que acontecem, eu vou lá no meu altar e digo: só preciso de uma ajudinha aqui para não me revoltar. Quero acreditar que vocês sabem o que vocês estão fazendo. Vamos lá. E é muito comum eu fazer a seguinte pergunta para o invisível. Duas, né? O que eu não estou vendo e o que é que eu tenho que fazer aqui? E aí, às vezes vem em forma de intuição, às vezes uma pessoa chega e me fala alguma coisa, às vezes uma oportunidade aparece, alguma coisa acontece e isso exige de mim um estado de presença e de atenção para conseguir entender o que está acontecendo ali, né? Quando uma coisa encalacra muito, sabe? Quando emperra muito, você fala, não vou insistir nessa porta agora. Quando outra coisa acontece muito fácil, você fala, talvez. Isso é muito característico de rompimento de pensamento judaico-cristão, do sofrimento e do sacrifício. Ai, diga mais sobre isso. Fale-me mais sobre isso. Tem uma coisa no ativismo de gênero também, que a gente precisa começar a conversar, que a gente não precisa sofrer para aprender. A gente não precisa sofrer para alcançar os lugares. Inevitavelmente, angústias e sofrimentos, eles vão acontecer. Mas eu não preciso entender que essa é a mensagem para eu insistir. Eu só vou ganhar dinheiro se eu der muito duro. Né? Sempre o sofrimento, a dureza, a dificuldade Isso. por trás de qualquer conquista. Eu sou o pilar dessa família com esse marido que não me respeita, mas eu vou ficar aqui porque eu vou fazer isso dar certo. E o amor dele por mim vai mudar ele. Não vai mudar. Não vai mudar.
Porque é sobre ele, é sobre a subjetividade dele, é sobre o que ele cresce aprendendo, o que ele decide fazer, o que é maior que ele, né? A história familiar dele, etc, etc, etc. Então, romper com isso é muito difícil. É muito difícil porque quando as coisas começam a fluir, ou quando você tem um planejamento inteirinho para sua ONG, e literalmente em 24 horas, no meio de uma pandemia, você recebe 6.138 pedidos de terapia pelo Instagram, você pega o seu planejamento, não joga no lixo porque seria uma falta de respeito, você guarda na gaveta, olha para o que se apresenta e fala: o que é para fazer com isso aqui? Vocês vão mandar um áudio de WhatsApp? O que vai acontecer? O que eu faço com isso, né, Thay? O que eu faço com isso agora que vocês me mandaram? Vai chegar uma psicografia, né? Pois é, debaixo né? da porta. Se eu fizer que nem o Chico Xavier, vai funcionar? Vamos tentar a posição. Não vai funcionar. Então, é entender como é que funciona pra mim e como é que eu experimento esse lugar. Eu experimento muito a partir de imagens que vão se formando na minha cabeça. Então, a hora que eu me deparo com 6.138 pedidos de terapia, falo, bom, então tá bom. E aí a experiência corporativa me ajuda muito, porque eu sou a psicótica do processo, né? E eu trabalhei muito com escala, então sou a garota ISO também, porque me chamam lá de garota ISO lá na escuta, porque, né? Uma coisa depois da outra, e virginiana, né? Já dei essa informação aqui. Então, assim, eu falei, então tá bom. Não vou deixar essa galera toda, isso porque eu não contabilizei adolescente, né? Porque pra isso eu não trabalho com adolescente. Tá bom, o que eu vou fazer com essa galera toda? Então tá bom, eu vou fazer uma anamnese, eu vou fazer uma triagem, vou pegar caso crítico com esses critérios, vou juntar um grupo de amigos, vou mandar para terapia gratuita e todo o resto eu vou fazer aula. Então eu passei o segundo semestre de 2020 dando aulas para turmas de 300, 400 pessoas, atendi quase 6.000 pessoas, né, 5.000 e tantas pessoas, nesse modelo. Dizendo, então tá bom, vou fazer de graça aqui, básico de psicanálise, básico de sistêmica, básico de antroposofia, ferramentas corporativas, SWOT para todo lado, 5W2H para todo lado, vamos ver o que acontece aqui. Montamos, então, uma metodologia, colocamos numa plataforma e assim, 2021 segue. Então, eu experimento a espiritualidade quando eu digo para eles assim, eu vou dar o passo, tem que ter chão aí, pessoal, vamos com isso aqui. E aí, eu gosto, para terminar isso e entrar na escuta de vez, eu gosto muito da versão judaica da abertura do mar. Porque na versão católica, geralmente a gente aprende que os caras estão ali, os egípcios estão vindo, falando ferrou, ferrou, ferrou. Não vou falar a palavra, ferrou, ferrou, ferrou. O que a gente vai fazer? Só tem mar na frente, vamos pra onde, vamos pra onde, vamos pra onde? Daí o mar abre e todo mundo passa. Né? No senso comum é meio assim que a gente vai ouvindo ao longo da vida. Na versão judaica, um deles entra. Quando ele quase se afoga, Deus fala, porra, esse aí, né? Tá acreditando mesmo que é por aí, né? Vou abrir o mar. Então, não é que o mar abre, aí fica fácil e eu passo. Eu entro, eu acredito, eu dou o passo de fé, e aí, sim, o mar se abre. Então, essa é a sensação, bom, macumbeiríssima trazendo judaísmo pra mesa, né? Então, não, meio que essa somos a ecléticas, tudo pode. Se for para o bem de todos os envolvidos. É meio essa conversa. Então, a maneira como eu experimento a espiritualidade, que não é régua para ninguém, e na psicanálise a gente fala que a religião ela pode ser essa última fronteira diante do desamparo. Quando nada mais concreto te consola, para onde você vai? Para onde você entrega essa angústia? É diante de quem que você desce a sua cabeça, né? Se ajoelha, se a gente pegar um símbolo um pouco mais dogmático. Então, é uma escolha. Me faz melhor acreditar que tem algo maior. E aí, para não parecer só que eu sou essa pessoa super evoluída, né? Porque às vezes sim, às vezes não. Os meus filhos, o meu filho mais velho tem 24 anos, ele teve aquela fase ali meio de não acredito em nada, tal, não sei o quê. E basicamente eu explicava para eles da seguinte maneira. O negócio é o seguinte, todo mundo vai morrer, isso é um fato. Tá? Se não tiver nada do outro lado, não tem nada do outro lado. Acabou. Eu acabei, você acabou, você acabou, você acabou. Se tiver alguma coisa do outro lado e você não tiver estudado, eu não quero ouvir ninguém dizendo, mãe. Porque eu sei, se o céu for budista, eu sei o que vai acontecer. Se o céu for macumbeiro, eu sei o que vai acontecer. Se o céu for católico, eu sei o que vai acontecer. Eu sei com quem falar, eu sei quem procurar, eu sei o que pedir. Eu sei. Entendeu? Se o céu for xamânico, querido, eu sei o que vai acontecer. Então, é o seguinte. Conhecer não mata ninguém.
Conhecer te leva para outros lugares, né? Então, você conhece, experimenta, vê o que funciona para você. E se funcionar também não acreditar em nada... E aí, esse meu filho mais velho, ele dizia, mas por que você não conversa sobre religião com as pessoas, né? Principalmente com quem não acredita. E eu sempre respondi para ele dizendo, primeiro porque esse não é um território de convencimento, e eu não quero nunca convencer ninguém de nada, tá certo? Segundo, que alguém que olha para a natureza e acha que não tem nada maior regendo essa orquestra... Eu não sei se eu tenho muito o que conversar com essa pessoa, porque a gente parte de pontos tão diferentes que eu só gostaria de ouvi-la. Porque eu não tenho nada além de contar para ela como é que a natureza funciona. Porque é um lugar de tanta perfeição que eu não posso acreditar que um corpo humano nasceu do nada, que não tem algo maior regendo a gente, entende?